Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no Rio Grande do Sul para acompanhar quais são as expectativas, as projeções para a próxima safra de verão, safra de grãos 24-25 lá no estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essas expectativas, é o Célio Colli, extensionista rural, assessor técnico da Emater Ascai, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Célio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado pelo convite, Guilherme. Ficamos à disposição para conversar um pouquinho aí sobre essa próxima safra de verão, que se inicia nessa primeira estimativa da Emater. Célio, vamos começar falando uma cultura por vez para a gente entender melhor esse cenário. Vamos começar pela soja. O que a Emater está projetando para essa safra de soja 24-25 aí no Rio Grande do Sul? Aí está projetando um crescimento de 1,54%, da área, passando de 6.700.000 para 6.800.000, dá em torno de 100 mil hectares a mais de área para a soja aí nessa próxima cultura. A soja ela vem numa trajetória, Guilherme, sempre crescendo aí nos últimos 6, 7, 8 anos, sempre crescendo um pouco nesse percentual, assim, e a região sul do estado, na regional, que a gente fala aqui na região do Bagé, na região sul é que tem uma área de crescimento. Mas uma das coisas também que a gente observa, Guilherme, nesse ano, depois voltando assim, conectando um pouco com a questão do milho, que o milho teve um recuo da área, então nessas regiões, por exemplo, na região sul, a gente teve uma projeção de crescimento da soja e também do milho, que são áreas relativamente novas, enquanto que as demais áreas tradicionais, a gente teve uma redução, talvez ali uma substituição da área de milho para a área de soja. E aí, Célio, em relação à produção, a gente tem uma estimativa aí de 21,6 milhões, que daria em torno de 3,8 milhões a mais do que o ano passado. Visto que no ano passado a gente vinha numa safra normal, muito boa, e quando a gente tinha em torno de 25% da área a ser colhida de soja, a gente teve aquele excesso de chuvas, e o excesso de chuvas principalmente acabou afetando na região. Nós perdemos o contato com o Célio Colli, extensionista rural, assessor técnico da Emater lá do Rio Grande do Sul. A gente vai tentar refazer a ligação para ele voltar a trazer para a gente essas perspectivas, essas primeiras projeções para a safra de verão 24-25, a safra de grãos lá do Rio Grande do Sul. O Célio começou mostrando para a gente quais são as expectativas da Emater Gaúcha para a safra de soja 24-25. O Célio trouxe aqui a projeção de um aumento de 1,54% na área cultivada com soja nessa temporada, o que representa 100 mil hectares a mais do que o cultivado no ano passado, resultando em 6,8 milhões de hectares. Essa é a projeção da Emater lá para o Rio Grande do Sul. Já olhando para a produção, a expectativa da soja é 21,6 milhões de toneladas, o que seria 3,8 a mais do que no ano passado. Aí o Célio destacando que no ano passado a safra vinha se desenvolvendo bem, as colheitas apresentavam boas produtividades e a gente teve aquele período de chuvas que prejudicou bastante a temporada de soja 23-24 lá no Rio Grande do Sul. Então a expectativa para 24-25 é retomar boas produtividades, inclusive o Célio destacando que a região sul do estado, região ali em torno do município de Bagé, deve ser a que representa mais alta para a produção, para a produtividade, para áreas plantadas com soja nessa safra. A gente já tem o Célio aqui de volta. Célio, você me ouve? Perfeito. Desculpa, Guilherme. A gente está na Expo Inter, Então, apesar de a gente estar com uma boa tecnologia, às vezes dá essas quedas. Não, sem problema, Célio. Você estava destacando a questão da produção, que no ano passado vinha bem, daí teve aquela questão das chuvas, então nesse ano a expectativa é retomar boas produções aí para o estado, Isso, perfeito. Então a gente tem uma expectativa aí de
estimativa inicial de 21,6 milhões, né, de toneladas, e aquilo que a gente mais, um crescimento aí maior na região sul do estado, né, nessa área que dá em torno de 1,54% a mais, que nós teríamos aí em torno de 100 mil hectares a mais aí, entrando para o plantio de soja desse ano. E aí, Célio, olhando para o milho, quais que são as expectativas para essa primeira safra? O milho, a gente tem uma redução diária, né, de 7,47%, ano passado 808.900 hectares para 748, em torno de 60 mil hectares a menos. Isso é um problema, né, a redução da área, já que a expectativa é de colher em torno de 5,3 milhões e mais ou menos aí para uma demanda de quase 7 milhões, de uma forma ajustada, né? Então a gente tem uma oferta interna bem inferior aí à demanda. O que nós poderíamos, Guilherme, levantar um pouco em relação ao milho? Dado esse cenário de risco climático, é um dos fatores que a gente levanta. Uma outra questão aí que a gente tem é a questão do seguro, o valor do prêmio muito elevado. Quando a gente tem aí uma área da agricultura familiar que tem acesso à Pronaf, né, nós temos um percentual de agricultores que naquele enquadramento de mudança do Proagro, eles acabaram sendo excluídos do Proagro, e ele acabou sendo mais caro, né? Então e também essa nova regra do Proagro, ela é municipal, regional, com alíquotas diferentes, né? Então ele acabou levando para cima custos e também o preço do milho, então ficando uma margem muito, além do risco climático e os custos elevados, ficando uma margem muito curta pro produtor. E aí, por isso, essa redução, então, com relação ao ano passado, né, Célio? E isso são as coisas que são bem fortes nisso. Talvez a gente poderia adicionar aí também problemas fitossanitários, que pode estar a questão de doença, cigarrinha, né? Também causando uma elevação, consequentemente, uma elevação dos custos, né? Custos maiores e o preço um pouco menor do que o ano passado, tu tem um ajustamento aí. E dado essa questão do risco, né? Do risco climático, que ele aqui no Rio Grande do Sul, é bastante severo em relação a isso, né? Aqueles veranicos e dezembro aí, que é a área que é do milho, né? E aí né? Nessas regiões, por exemplo, a única região que a gente tem tanto o crescimento da soja como o crescimento do milho é a região sul do estado, né? A região sul. Então a gente tem, quando a gente fala da região sul, a gente pega a nossa regional da Emater de Bagé, né? Que pega aqui Bagé nessa região, vai até Uruguaiana, subindo São Borja, né? Então a gente tem um crescimento tanto da soja como do milho, senão nas demais regiões que elas são consolidadas, a região das Missões, a regional lá da Emater de Erechim, Passo Fundo, tu tem uma redução de milho e uma ampliação da soja, então, o efeito aí de substituição. E aí, Célio, um dos destaques ali de crescimento de área para essa próxima safra é a área de feijão, né? Deve ter um crescimento importante. Isso, 4,55%, né? Apesar de a gente ter uma área aqui no estado passando de 27.639 hectares para 28.896, né? Essa área para a primeira safra. Também aí com uma estimativa de uma recuperação aí no rendimento, né? Dado que ano passado a gente teve essa questão aí de excesso de chuvas e acabou dando perdas. Uma recuperação de 26% na produção, no ano passado de 40.683 toneladas para 51.609, né? Também uma cultura que apresenta grande risco, mas é uma cultura importante aí para determinadas regiões, né, do estado. Nós estamos, em relação ao feijão, a gente tinha uma migração para a região mais ao norte do estado, Frederico, que são produtores médios a grandes produtores em lavouras mais
lavouras mecanizadas. E também na região dos campos de cima da serra, a região de Vacaria, que também para áreas de lavouras com agricultura mais tecnificada, que também tem ampliado para cima. Então, uma redução aí na região aqui mais do centro-serra, que é uma região muito, muito produtora, né, de pequenos agricultores, minifúndios, né? Então, o feijão ele tem um pouco essa característica. Bom, nós perdemos novamente a conexão com o Célio da Emater do Rio Grande do Sul. Ele até explicou aqui pra gente, né? Está acontecendo a Expo Inter lá no Rio Grande do Sul. O Célio e a equipe da Emater estão lá, então por isso essa oscilação da conexão. A gente vai torcer para o Célio conseguir reconectar aqui com a gente para terminar essa rodada de perspectivas da Emater para a safra de verão 24-25 lá do Rio Grande do Sul. Essa aqui é a primeira projeção da empresa para essa próxima safra de grãos 24-25 lá no estado. O Célio já destacou aqui para a gente as perspectivas para a soja, trazendo projeção de aumento de área e aumento de produção nessa próxima temporada. Também acabou de destacar aqui para a gente o caso do feijão, que deve ter também incremento de áreas e um incremento substancial na produção, 26% a mais na produção de feijão do Rio Grande do Sul, muito em relação às perdas do ano passado. O Célio destacando aqui a questão das chuvas, das enchentes, isso tirou bastante a produção do feijão gaúcho no ciclo 23-24 e agora a perspectiva para 24-25 é recomposição de área e de produção tanto para soja quanto para feijão lá no Rio Grande do Sul. Já do ponto de vista do milho, a projeção é uma redução, em torno de 7% na área para o milho, muito em função de alguns pontos que o Célio destacou aqui para a gente. O Célio está aqui com a gente de volta. Célio, para a gente encerrar essa rodada, o que a gente pode esperar para o arroz 24-25 aí no Rio Grande do Sul? Guilherme, para o arroz aqui, nós usamos dados de área do IRGA, né? Estudo Rio-Grandense do arroz. Nós não fizemos levantamento de área. Eles estão estimando um crescimento de 5,35% de área, passando de 900.203 hectares para 948.356 hectares, ou seja, quase 50 mil hectares a mais de arroz, né? Um crescimento aí também de 11,69% na produção. Também lembrando que o arroz, ano passado, nas chuvas de abril e maio, um pequeno percentual da área estimada pelo IRGA teve perdas, né? Mas mesmo assim a produção ela conseguiu atender, né? E nesse exato momento eles têm um crescimento da área, né? De 5,35%, o IRGA apontando aí para essa safra a ser plantada agora na safra de verão. E aí, Célio, quando a gente teve aquela questão das chuvas, das enchentes, ficou muita dúvida com relação à retomada da produção aí do estado, né? A capacidade que haveria de plantio para a próxima safra. Mas pelo que vocês estão levantando, essa produção vai continuar até aumentar em área, se a gente for comparar todas as culturas, né? O que a gente tem analisado, assim, Guilherme? Nós temos no estado, a gente tem... Nós poderíamos colocar assim, classificar as regiões como extremamente atingidas, né? Vale do Taquari, Vale do Caí, que foram áreas que foram inundadas, carregamento de solo, áreas moderadamente atingidas, que os agricultores perderam galpão, máquinas, tá? E também teve, lógico, a gente poderia colocar assim, uma perda de solo por lixiviação. E teve outras regiões que a gente teve que podia ser bem moderadamente atingido, né? Que é onde a gente teve lixiviação, perda de solo, mas que os agricultores eles retomaram os processos, visto que em torno de 1.350.000 hectares foram plantados com trigo, a gente teve canola, teve aveia, as culturas de inverno. O que a gente tem visto e percebido? Que nessas áreas onde tem moderadamente atingidas, que a gente voltando, existe um desejo de voltar a produzir, mas que vão envolver a questão de recuperação de solo, né? E também isso aqui é uma estimativa, né? Hoje nós estamos, né, Guilherme, vendo aí a questão
da portaria do decreto 12138, né, da concessão de subvenção, nós ainda não se fechou ainda essa questão dos agricultores que ainda têm passivo aí do crédito para ser internalizado, ser equacionado, para justamente depois estar fazendo com que essa estimativa que a gente está levantando aqui se concretize. Então, tu tem algumas coisas ainda para que se concretize isso. Eu acho que o agricultor ele é otimista, ele tem que voltar a plantar, né? Mas existem algumas coisas antes que elas têm que ser equacionadas. Eu acho que uma delas é essa questão dos agricultores que tem passivo, que tem operações de crédito, custeio, investimento, e tem parcelas que estariam vencendo esse ano, que vem a questão da prorrogação, a questão do desconto, esse ajuste financeiro, para a partir daí acessar crédito novo, né, via plano safra e tal, para estar plantando. E também sempre voltando um pouco a essa questão, né, que a gente sempre fala, nós temos sempre essa questão climática que tá presente, então o custo de produção acaba sendo sempre maior, e o risco maior. E, consequentemente, não significa que você vai ter lá na frente, você vai ter renda, ou vai ter margens positivas, etc. Né? Mas, de uma maneira, o agricultor ele tem que fazer as suas projeções, ele tem que pensar para frente, e ainda tem algumas coisas que tem que ser equacionadas para que esse cenário se concretize, né? Que é o que nós esperamos, e aí a Emater está trabalhando aí bastante nesse processo, né? Célio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser destacar mais algum ponto, deixar mais algum recado para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, assim, a agricultura agora, nós estamos finalizando, como eu falei, aí essa questão desses encaminhamentos, desses passivos que tem, a Emater está ajudando os agricultores, vai estar fazendo laudos para os agricultores à medida do possível, da demanda, para organizar a vida dos agricultores, principalmente daqueles agricultores que são nossos assistidos, para eles continuarem acessando o custeio, né, recurso para custeio, para justamente implantar essas lavouras, assim como a gente está trabalhando numa frente bem ampla nessa parte de recuperação de solo, junto com a Embrapa, Secretaria da Agricultura, Secretaria do Desenvolvimento Rural e outras entidades, para dar prosseguimento aí, dar suporte técnico aí para os agricultores, aonde vai ser uma safra muito complexa e complicada e difícil de ser feita, mas para quem trabalha com agricultura, ela tem que se olhar para frente, e de tal maneira, e eu acho que uma das recomendações que a gente fala sempre é: não plantem, não procurem, não encaminhem financiamento sem uma orientação técnica, procure Emater, cooperativa, entidades, empresas privadas, de tal maneira que o agricultor tenha suporte dentro desse planejamento, acesso aos recursos e, consequentemente, o plantio das lavouras. Célio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente ir acompanhando o desenvolvimento, essas atualizações da Safra Gaúcha 24-25. Um abraço, até a próxima. Um abraço, Guilherme, um abraço e ficamos à disposição. O Célio Colles, extensionista rural e assessor técnico da Emater Ascar, conversou com a gente para trazer as primeiras perspectivas da Emater para a safra de verão 24-25 lá no Rio Grande do Sul. Célio destacando aqui as principais culturas de grãos da primeira safra no Rio Grande do Sul, com expectativas de aumento de área e aumento de produção para soja, feijão e arroz lá no Rio Grande do Sul, uma recomposição daquelas perdas enfrentadas na safra passada em função de chuvas, de alagamentos. Já para o milho, a projeção é uma redução de área em grande parte do estado, em função de competição com outras culturas, custos elevados, dificuldades fitossanitárias, também questões de proagro, de seguros, isso reduzindo, portanto, a área de milho, uma expectativa de aumento para a área de soja, arroz e feijão. E aí o Célio destacando que isso é uma primeira projeção para essa safra de verão 24-25, mas muitas questões ainda podem aparecer no caminho para mudar um pouco esses rumos.
especialmente as questões de renegociações de dívidas, de crédito, que seguem avançando, seguem sendo discutidas em função dos acontecimentos desse ano lá no Rio Grande do Sul. Então tudo isso ainda pode trazer modificações e novas estimativas, novas projeções para a safra do Rio Grande do Sul, que claro, a gente vai seguir acompanhando bastante de perto aqui no nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.